achar que cada um vai ter somente um tipo de obra, isso é o cúmulo do absurdo. Vai ter gente, o senhor, eu, nós, vai ter gente que vai ter todos 6 tipos de obra. O que sobrou, sobrou. Por exemplo, nós pregadores, eu falei isso já no início dessa entrevista. Fui convidado. Deixei a igreja que presido e fui convidado. Aí, gente, fica em hotel, avião, tal, e dá uma ajuda de custo. Eu vou achar que isso é pedras preciosas? Eu vou achar que isso que eu estou fazendo lá merece galardão? Merece galardão? Isso é o cúmulo do absurdo. Cúmulo do absurdo. Já recebeu galardão? Já. Porque Jesus falou que existe galardão quando chegar lá e existe galardão imediato aqui. Existe galardão imediato aqui. O próprio Pedro disse, deixamos tudo. E o que vamos receber? Jesus disse, 100% aqui. Aqui, debaixo das nuvens para baixo. E futuramente a vida eterna. Aí a gente tem carro, casa boa. Eu tô aqui com ouro. Por quê? Quem me deu isso? As viagens. Isso é galardão daqui. Quem me deu foi o próprio Todo-Poderoso. Isso é galardão daqui. Agora achar que eu vou ter galardão por esse trabalho, o senhor hoje é muito bem remunerado, graças aos céus. Eu também. A maioria de nós outros. Achar que isso vai chegar lá nos céus, pedra preciosa, sente, espera. Eu já viajo ciente. Tô coroado porque todos é salvo, recebeu coroa. Pelo menos é o que Jesus disse. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora, galardão, quando chega lá, é obras, como o senhor mesmo profere, né? Que profundidade. Obra não superficial. Deus abençoe. Bom, eu vou pedir a última fala do pastor Eliseu e depois eu quero fazer uma pergunta para cada um dos lados antes da gente encerrar. Pastor Eliseu. Mateus 10, Lucas 10, Jesus ensina que o obreiro é digno do seu salário, do seu alimento. Paulo disse que o pastor que ensina bem é digno de duplo honorário. Aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, Paulo disse que aquele que é instruído na palavra deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Claro, com equilíbrio, conforme a condição da igreja, a qualidade do pregador, um estará abençoando o outro. Agora, a questão de oferta, livro, curso, ser bem remunerado, será analisado no Tribunal de Cristo se é o amor ao dinheiro que conduziu o pregador no ministério e se esse dinheiro que ele recebe, ele não cuidou do órfão, não cuidou da viúva, não cuidou dos missionários. E como já estamos encerrando, eu quero subir nos ombros dos gigantes porque parece que eu inventei essa teoria de tristeza no tribunal. Eu quero aqui citar Randy Alcorn no livro O Céu. Discute que as lágrimas mencionadas em Apocalipse 21 podem incluir pesar relacionado às ações avaliadas no tribunal. Ele argumenta que essas emoções cessadas em Apocalipse 21 são parte de um processo de reconciliação necessário antes da perfeita alegria celestial. Eurico Bergstein, naquele dia, no Tribunal de Cristo, os fiéis resplandecerão, mas também a negligência e o descuido no serviço da causa de Cristo serão revelados para a nossa decepção. E ele continua, como será trágico para o crente se lembrar naquele dia no Tribunal de Cristo que foi pela sua dureza ou imprudência que alguma ovelha do Senhor se perdeu. Ele continua, Jesus vem em breve. Procuremos, portanto, viver e servir de maneira que aquele dia possa nos trazer glória e alegria, segundo a graça infinita do Senhor. Teologia Sistemática, Eurico Bergstein, página 330, 331, CPAD. Rodman Williams, ser salvo e encontrar o Senhor em seu retorno será glorioso, mas conseguir isso como se estivesse escapando do fogo não é a intenção de Deus,
nem a maior alegria do crente. Teologia sistemática numa perspectiva pentecostal. Eu me assustei com meus irmãos pentecostais me tratando na internet como se eu estivesse falando heresia ou inventando algo que eles nunca estudaram. E são caras que estão dentro de academias. São caras que se dizem teólogos. John MacArthur, pré-tribulacionista, que o pastor César tanto ama, escreveu no Evangelho segundo os Apóstolos, editora Fiel, página 194. No julgamento do tribunal de Cristo, algumas obras serão consideradas inúteis e consumidas. Isso pode gerar uma tristeza temporária, mas é um processo que purifica antes da alegria completa na eternidade. Antônio Gilberto, por favor, só 2 segundos. O resultado desse julgamento será recompensa ou perda de recompensa, de acordo com aquilo que se faz e a qualidade do que se faz. Se somos verdadeiros no íntimo, não há nada a temer se somos verdadeiros no íntimo. Ok, agora eu vou deixar aqui algumas perguntas para tentar provocar aqui o final desse debate. Começando com o pastor Abílio, né? Só um tipo de informação. Eu não tenho a palavra final? Não terminou. Eu tô dizendo assim. Tranquilo. Cada um vai ter a palavra final no final. Mas vamos lá. Pastor Abílio, o texto de Apocalipse 22, 21, né? Fala que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse texto não seria uma evidência que lá no céu, pela última vez, ainda tem lágrimas? Esse momento onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima é no céu, né? Então, depois da glorificação do corpo, depois do arrebatamento da igreja, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Óbvio que o senhor tem razão que lá não haverá mais tristeza, mas deixa de haver tristeza depois que ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Se ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima, então não seria que a última lágrima acontece lá? E depois eu vou deixar uma pergunta que ficará no estreito do pastor Eliseu. Então primeiro eu começo com o pastor Abílio. Bom, eu quero responder a tua pergunta, mas antes, porém, o pastor Eliseu me pediu para eu citar pelo menos um texto que haverá uma alegria lá nos céus, tá? E se não for... Para todos os salvos, pastor. Para todos os salvos? No tribunal. Tá, no tribunal. Tá. Então, lê 1 Pedro, por favor. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, 4, 5 e 6. Lê para todos nós, por caridade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pastor, a sua Bíblia precisa ser reformada. Tem mais versículo, quer que continue? Não é isso não. 1 Pedro, capítulo 1. Sim. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículos 3, 4, 5 e 6, está escrito assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4. Para herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. 5. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6. Em que vós vos alegrareis. Só respondendo a sua pergunta. Em que vós vos alegrareis. Perfeito. Guarda esse versículo pro senhor. E não é somente, eu vou aproveitar o que eu tinha prometido. Tá aqui, ó, um presente pro senhor. Tá?
Muito obrigado. Mas abre aí pro povo ver. É o lenço que o senhor me prometeu. Um lencinho, pro senhor enxugar lágrimas lá no céu. Eu vou usar quando estiver chorando, intercedendo pelo senhor. Não, mas aí é pro arrebatamento, tem que guardar. Não, no arrebatamento isso aqui não entra. E aqui está o meu livro de sermões, para aperfeiçoar os seus sermões. Deus fala em Êxodo. Pastor Eliseu, agora eu vou fazer aqui uma pergunta por irmão. O crente entende que no céu é lugar de alegria, de gozo, né? Onde não haverá mais tristeza nem dor. Essa tristeza no céu combina com essa tristeza no tribunal de Cristo, combina com a vida eterna sem dor? Ou como é que fica essa questão? Faça a pergunta, pastor Souza. A Bíblia mostra, né, que o céu é um lugar de tristeza, de alegria, onde não haverá tristeza, nem lágrima, nem morte, nem dor, nem nada. Essa ideia de tristeza no tribunal de Cristo combina com essa descrição do céu? Combina com apenas o tribunal de Cristo, que é um evento momentâneo do julgamento. O julgamento do crente se deu na cruz de Cristo. O julgamento do crente se dá diariamente, examine o homem a si mesmo. E no tribunal de Cristo, o crente será analisado e suas obras destruídas lhe gerará sofrimento, perda, prejuízo do seu galardão. Combina porque é a Bíblia que está deixando claro, e não tem um texto na Bíblia prometendo alegria no tribunal. Morada eterna, milênio, bodas do Cordeiro. Esse, pastor Abílio, de 1 Pedro, capítulo 1, é a alegria da nossa herança nos céus, estando para sempre com o Senhor. Claro, eu não desfaço esse texto. Mas no tribunal de Cristo, esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, não é para o tribunal. Os textos que eu usei sobre o tribunal de Cristo evocam temor. Tremor. Quando as nossas obras superficiais forem queimadas, destruídas, mas a alegria da presença de Deus, a alegria de estar naquele ambiente suplantará qualquer tipo de pesar. Tá bom, pastor Abílio, eu vou pedir aqui para nossa técnica colocar as considerações finais, e aí nós teremos agora 4 minutos para cada um fazer a sua última consideração sobre esse assunto. Vai. Considerações finais. Debates. Pastor Abílio, muito bom te receber aqui nesse dia. Agora sim, o senhor tem 4 minutos para sua última fala. Nas minhas considerações finais, amado pastor César e queridos internautas, eu gostaria de deixar claro que o que está sendo discutido aqui não é uma defesa das Escrituras, muito menos do reino. O reino já tem um defensor, que é o Rei Eterno. Estamos aqui representando, discutindo texto, introdução de texto, se haverá ou não tristeza lá nos céus. Agora, eu vou fazer 41 anos de pastor no dia 16 de fevereiro, logo daqui a alguns meses. E em 41 anos, eu nunca escutei tamanha aberração. Nunca. Nunca. Eu vi textos forçados, introdução de texto e perguntas. O senhor acha, haverá... Nós não estamos aqui para discutir achismo. Estamos aqui para discutir as Escrituras. E segundo a Bíblia, não haverá tristeza lá nos céus. Porque quem está sendo julgado são as obras. São as obras. Segundo as Escrituras, todos nós, sem exceção, seremos coroados. Hebreus capítulo 12, versículo 14, deixa bem claro: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se ninguém, então tá claro, chegou lá, é porque seguiu a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se chegou lá, é porque venceu.
Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Está claro. Está claro. Apocalipse 2, 7. Olha o que diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida. Apocalipse 2:11. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ou seja, todos esses aqui é que chegaram lá. E já chegaram coroados, segundo as Escrituras. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, é Jesus falando, para que ninguém tome a tua coroa. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Chegou lá, já chegou coroado e chegou vencedor. Isso é fato. Isso é fato. Deus abençoe. Pastor Eliseu, o senhor tem também 4 minutos, agora sim, sua consideração última. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, nós temos uma lembrança do que nos foi feito, fomos regenerados para uma viva esperança, evangelho, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, evangelho, para uma herança incorruptível, pode ser o corpo, pode ser o céu, a glória de Cristo, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós. Onde esse corpo está reservado? Onde o galardão, as recompensas estão reservadas? No céu. É o ambiente que anula a tristeza? Não, o ambiente não anulou a tristeza. Apocalipse 5, João chora. Apocalipse 5 mostra as orações dos santos nas taças dos anciãos, e as orações dos santos sempre sobem com tristezas. Apocalipse capítulo 6, nós temos as almas clamando por vingança. Não é o ambiente que anula. Não é um ambiente que vai anular a tristeza, é a transformação de todas as coisas em Apocalipse capítulo 21 e antes disso, a entrada da igreja nas bodas do Cordeiro. Então, 1 Pedro capítulo 1 está falando que nós fomos gerados para essa herança incorruptível.